Boa noite para todo mundo. Estamos começando aqui nossa última aula da disciplina Organização e Manipulação e Estrutura de Dados. Como é a última aula, eu vou dar uma passada rapidinho por tudo que a gente viu, para a gente entender, né, para a gente voltar lá no propósito da disciplina, e daqui a pouco eu introduzo aqui o assunto da aula de hoje. Então, quando a gente fala que o nome da disciplina é Organização e Manipulação em Estrutura de Dados, sobre o que é isso? A gente vai estudar basicamente formas de se organizar dados. E aí, na primeira aula, a gente viu alguns dos motivos do porquê organizar dados, tanto do ponto de vista humano, quando a gente cria uma organização, nós, como profissionais, a gente consegue se achar melhor. Então, você ordena alguma coisa em ordem crescente ou decrescente, usando o número decimal, que vai de 1 a 9. Você consegue se achar muito mais nesse sistema, por exemplo, do que se achar em sistema octal, em sistema binário, sistema hexadecimal. A gente está acostumado com organização decimal, a gente está acostumado com organização alfabética, a gente está acostumado a contar, por exemplo, de 10 em 10, porque a gente tem 10 dedos nas mãos, né? Então, esse tipo de costume, a gente leva ele para o universo tecnológico e os próprios algoritmos, quando a gente para analisar eles, alguns deles funcionam melhor, que é o que a gente vai ver hoje, inclusive, quando esses dados estão organizados. Senão, o programa ele perde um tempo organizando para depois perder o tempo dele fazendo alguma coisa. Então, por isso que lá na primeira aula a gente entendeu a introdução do porquê que é interessante organizar dados. E aí na primeira e na segunda aula a gente viu um pouco do primeiro algoritmo que foi estudado, que foi o algoritmo de inserção de dados, né, o mais básico deles, que serve para você inserir dado em uma lista, e a gente viu alguns exemplos de onde a gente poderia usar esse algoritmo, como, por exemplo, atualizar um dashboard. Imagina que um profissional tá com uma tela na frente dele sobre cotação de uma moeda. Aí chega lá a nova cotação da moeda, você precisa inserir esse novo valor da moeda para atualizar o número lá no dashboard. E aí a forma como insere, uma das formas que dá para inserir é usando esse algoritmo, porque ele consegue inserir rápido, ele consegue inserir ao vivo ali, e você não precisa de muito processamento. Então essa foi uma das formas. Na aula gravada que eu deixei para vocês, a gente viu um pouco de como solucionar um problema que o primeiro algoritmo não soluciona. O primeiro algoritmo, Insertion Sort, ele é bom para inserir coisas em listas pequenas. Ele é muito rápido para inserir em lista pequena, mas quanto mais você vai dobrando o número de dados, você vai quadruplicando a dificuldade. Então, quando você já passa ali de lista com mais de 1000 itens, 10.000, 100.000, ele já vai tendo muito problema para processar e vai ficando muito lento. A gente viu testes aí nas aulas ao vivo de como que essa lentidão se dá, né? Eu fiz um código lá para simular um cronômetro e testar esse tempo. E aí na terceira aula eu trouxe um algoritmo que é do Quicksort, que ele já tem uma solução para o problema da escala de dados. Assim como o Quicksort ou o Merge Sort, que tem lá no EAD de vocês, tem aula sobre Merge Sort lá no EAD, eles vão trabalhar com algo que é chamado na computação de dividir para conquistar. Então você divide os dados e dessa forma você consegue lidar melhor com eles. De que forma? Imagina que você tem um baralho e você quer colocar esse baralho em ordem. Em vez de você colocar o baralho inteiro em ordem, o que você faz? Você pega a metade dele, você pode dividir ele em três. Aí você dá um terço para um amigo seu que está do lado esquerdo, um terço para o amigo seu que está do seu lado direito, e você fica com mais um pouco ali para organizar. Aí essas duas pessoas que estão do seu lado divide de novo na metade, dá para quem está do lado para organizar e vai fazendo isso várias vezes. Então, quando você distribui esse baralho muitas vezes, é muito mais fácil cada um dali organizar 3, 4 cartas e depois juntar com o que está do lado, do que você, com o olho inteiro, organizar ele sozinho. Então, o que esses algoritmos de dividir para conquistar fazem
é isso, dividir e dividindo dessa forma você consegue, organizar melhor. Então se você tem 1.000.000 de dados, aí você divide na metade, 500.000, que divide em outra metade, 250.000, que vai dividindo, aí você consegue lidar melhor com esse tipo de muita informação, porque você está dividindo ela. E aí tem esses 2 algoritmos principais, né, Quicksort, que eu gravei o vídeo e está lá no canal do YouTube, e o Merge Sort, que ele está no no EAD. Qual que é a grande diferença dos 2? É porque como o nome diz, merge, né, merge é unir, juntar. Quando você separa ali para classificar e depois vai juntando, essa separação que o merge sort faz, ele cria como se fosse um clone, ele vai dividindo, né, e ele vai consumindo muita memória. Então existe essa relação de velocidade versus memória. Ele é muito rápido para ordenar os dados, mas ao mesmo tempo, como ele vai dividindo, ele precisa de mais memória do que o insertion sort, por exemplo. Então existe essa que a gente chama na computação de trade-off, né, que é essa relação de, como é que chama? É como se fosse causa e consequência, né? Você melhora uma coisa, mas aí piora a outra. Então você melhora a velocidade, gasta muita memória. O insertion sort é muito rápido, mas não lida muito bem com muitos dados. E o quicksort, que foi o que eu gravei o vídeo, ele faz um pouco diferente. Ele também divide ali, mas ele vai sempre dividindo baseado no que ele chama de pivô, né? Ele escolhe um pivô e divide ao redor desse pivô. Então, isso tudo que a gente viu até agora, ele serve para chegar aqui. Então, a gente viu como ordenar os dados que tem ali no vetor, por exemplo. E a disciplina ela é também sobre busca, né? Sobre algoritmos de busca. Então, você tem busca e ordenação de dados. Aí é o que a gente vai ver hoje. A gente vai ver o que, que seria fazer uma busca. E aí, no material de vocês, lá no EAD, você tem lá também aula sobre isso daqui. Você tem a busca sequencial versus a busca binária. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Do que adianta ter um banco de dados de 1.000.000 de clientes ordenados se na hora de pesquisar um CPF, o sistema leva 10 segundos para pesquisar? Aí você fala, nossa, mas 10 segundos não é rápido? No universo computacional, não, né? É muito lento. Então, você tem muitos dados, eles estão ordenados, mas na hora de você fazer uma busca, está demorando muito. Qual seria essa busca que demora? É a busca sequencial, né? Que a gente chama aqui, né? É como se ele fosse ali numa força bruta. O que a busca sequencial tenta fazer? Você tem um vetor de 10.000 itens dentro desse vetor, 500.000 itens, 1.000.000 de itens. A busca sequencial, ela vai percorrer o array, o vetor, né? Às vezes eu chamo de array, às vezes eu falo vetor, né? Ou a lista. Então, a busca sequencial, ela vai percorrer. Então, você tem um vetor de números. Eu quero achar o número 122. Como é que ele vai fazer essa busca? Ele vai ali, no índice 0, 1, 2, 3, vai varrendo, 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 varrendo. Quando ele acha o número 122, que é o que eu queria, aí ele me entrega. Só que, se tiver uma lista muito grande, o que vai acontecer? Ele vai ter que percorrer 1.000.000 de itens, por exemplo. Ele tem que percorrer 1.000.000 de itens para conseguir achar dentro dessa busca. Então, por isso que a gente chama de força bruta. Ele vai ali, como se fosse na grosseria mesmo, literalmente. Literalmente não, ele vai ali um por um, né, buscando nos espaços de memória até ele encontrar. Existe uma vantagem desse tipo de busca. Qual que é a vantagem? Ela funciona em lista que não está ordenada. Então a lista está toda embaralhada, o vetor vai percorrer de qualquer forma. Se ela estiver organizada, se ela não estiver organizada, o vetor vai percorrer de qualquer forma. Ele vai lá e vai achar. E a desvantagem, né? Lista muito grande vai ficar lento pelo mesmo motivo lá do quicksort, que ele vai tentar ordenar algo que está muito grande. Deixei uma analogia aqui, né? É como se fosse procurar uma chave em um molho de chaves ou um nome em uma lista de chamada que está bagunçada. Então, você tem lá uma lista de chamada com 1.000 alunos, não está em ordem alfabética. Aí você tem que achar lá a Ana.
Se tivesse em ordem alfabética, a gente sabe que a Ana, como começa com letra A, estaria ali nas primeiras listas. Se o nome da pessoa fosse Zenildo, você sabe que começa com letra Z, você não ia nem olhar para o início da lista, você já ia lá para o final, porque você sabe que o Z está lá para o final. Então, essa é a vantagem de você ter uma ordenação de lista. Nesse caso aqui, como ele vai ter que percorrer tudo mesmo, não precisa estar ordenada. Se estiver desordenada, ainda assim ele vai pegar. Então, isso daqui é igual a ideia do Quicksort. Ele funciona com listas pequenas, a busca sequencial. Lista pequena ele vai fazer relativamente rápido. Agora, listas de muita coisa, de bancos de dados muito grandes, aí tem outras formas de fazer, que a gente vai ver agora. Aí tem a segunda forma, né, que eu coloquei aqui no slide, que é a busca binária. Por que ela chama de binária? Porque ela vai dividindo em dois. Então ela segue essa mesma ideia do que eu falei dos algoritmos, né, a ideia de dividir para conquistar. Então o que a busca binária vai fazer? Ela pega aquela lista inteira e ela tenta achar o meio. Quando ela acha o meio, ela pega o que está no meio, o número que está no meio, compara para ver se esse valor do meio, ele é para ver se ele é menor ou maior do que o que você está tentando achar. Por exemplo, o número 122. Só que tem uma questão, a busca binária, ela tem essa eficiência aqui, ela funciona se a lista estiver organizada. Se não estiver organizada, não tem sentido. Por que ela tem que estar organizada? Porque se ele chega lá no meio da lista e ele tenta achar um número, por exemplo, o meio da lista está dizendo que é número 90. Aí ele te diz: eu estou aqui no meio da lista, é número 90. Você sabe que para a esquerda do 90 só tem número abaixo de 90, para a direita do 90 só tem número acima de 90. E como a gente quer achar o 122, o que a gente pode fazer nesse caso? Você ignora metade da lista. Como você está bem no meio e você sabe que dali para a esquerda é tudo menor que 90, você pode ignorar, você não precisa nem olhar. Por isso que ela é rápida, porque ela vai na metade, ela compara, ela vê que está para o lado direito da lista e ela ignora completamente a metade do lado esquerdo. Aí você passa a lidar só com a metade do lado direito. Aí ela vai fazer de novo, ela vai chegar no meio, ver se o que você está posicionado ali no meio é, é maior ou igual o número alvo que você quer, que no nosso exemplo aqui é 122. Então, se ela estiver nesse novo meio e estiver ali por volta de 150, aí a gente vê que o 122 é menor. Dessa vez ela já descarta tudo que está para o lado direito, que ela sabe que é maior do que 150, e passa a lidar só com o que está antes entre 90 e 150. E aí ele vai cortando no meio e se desfazendo até ele espremer e só sobrar o 122, ou então até ele cair certinho ali. Quando ele corta no meio, né, ele pode cair certinho no 122. Se ele cair certinho no 122, aí ele já retorna. Então, a busca binária ela vai fazer uma busca dividindo os dados e tentando achar o que você quer ali dentro. E aí a gente vai ver como funciona isso daqui no código. Como a gente consegue representar isso daqui como um algoritmo, né? Que vai tentar dividir as listas no meio, comparar e lá no final tentar achar o número que você quer achar baseado no que é o seu alvo. Antes da gente ver esse código, bora trazer um pouco para a nossa realidade do universo digital aqui que a gente navega na internet. Onde você pode fazer esse tipo de busca aqui? Esse tipo de busca ele existe em muita coisa do que a gente faz na internet. Então, quando você tem, por exemplo, você tem ali uma tabela em algum lugar e dependendo da doação que você vai fazer, você ganha um brinde. Aí você faz uma doação de R$ 20. Ele precisa relacionar o 20 com o brinde. Isso se fosse uma lista muito grande de valores e de brindes, né? Vamos dizer que tem 100 brindes aí para 100 valores diferentes.
Aí o sistema tem que saber o que corresponde a cada brinde, então ele faz uma busca ali dentro. Esse é um exemplo que ele pode fazer usando esse algoritmo. Um exemplo interessante que usa uma lógica parecida, às vezes não é escrito exatamente como a gente vai fazer daqui a pouco, mas usa uma lógica parecida, é quando você digita alguma coisa no Google e em tempo real ele já te dá uma noção. Ou numa loja, né, você vai lá numa loja online, você vai digitar sapato. Enquanto você está digitando SAP, ele já faz uma busca automática, ele faz uma requisição, uma busca automática lá dentro, usa esse algoritmo de busca para pesquisar se tem alguma coisa ali com o que tem lá dentro de produto que começa com essas 3 siglas. Aí ele te traz ali uma resposta: sapato feminino, sapato masculino, sapato social, sapato, casual, etc. E aí essa ideia, né, da busca também usa esses algoritmos. Às vezes vai usar outro tipo de coisa, né. O Google, por exemplo, é muito avançado, ele usa outros tipos de coisa, inclusive cache, ele usa cache, quando você já fez essas buscas antes, ele armazena, e aí você vai fazer essa busca de novo, ele te devolve o que você já pesquisou. Então, ele usa várias coisas o Google, mas uma dessas coisas é essa busca binária de caracteres, que ele pode buscar lá no banco de dados, para saber o que você está tentando digitar e ele te dá sugestões baseado nisso. Então, a gente consegue usar algoritmo de busca para fazer muita coisa em sistemas. Ou buscar coisas mesmo, valores, igual a gente falou de CPF, você tem uma lista imensa, por exemplo, a lista, do governo de uma escola, assim, escolas estaduais do estado do Paraná. Deve ter uma lista imensa lá de aluno, etcétera. Você quer buscar por CPF que comece com tanto, aí você tem lá a ordem. Ou então idade, né, você quer pegar determinada idade de alunos, por exemplo, você quer pegar um intervalo de só alunos que tenham de 18 para cima, porque tem uma questão nas escolas, assim, quando o aluno faz 18 ou mais, eles meio que tentam já fazer o aluno se formar, né, lançam umas provas ali para ele não ter que fazer o terceiro ano, etcétera. Então, dava para pegar de 18 para mais, e aí quando ele vê que ele caiu ali na lista de 14, ele sabe que dali para baixo não precisa buscar, porque todo mundo tem abaixo de 14. Aí ele já pula para o outro lado, que é a galera que tem mais de 14. Então, dá para usar algoritmo de busca para muita coisa em sistemas. Então, a gente vai simular isso aqui que eu acabei de dizer, usando aqui um código. E aí, nos nossos exemplos aqui, a gente tem usado JavaScript. Então, vou compartilhar aqui com a tela para vocês. Eu vou escrever e eu vou explicando linha a linha como funciona mais ou menos essa lógica. Lembrando que o importante aqui é a gente entender a ideia por trás. Você não precisa entender tudo de JavaScript que eu vou escrever aqui, apesar de, né, a gente estar usando desde a primeira aula, então algumas coisas assim você já está um pouco familiarizado, mas o importante é entender a ideia por trás, porque algoritmo é uma coisa que você replica usando qualquer linguagem. Então você chega numa solução e você consegue fazer com qualquer linguagem. Essa é a ideia, inclusive, dos estudos de algoritmo, de estrutura de dados e dessa disciplina. Então, ok. Eu vou criar um arquivo chamado busca. Estou usando o Visual Studio Code. Se tiver algum problema com a tela, se estiver muito pequeno, se a tela sumir, alguma coisa assim, você pode escrever no chat ou me avisar, tá? Que eu estou só olhando aqui para o VS Code. Vou chamar esse arquivo de busca.js de JavaScript. Esse algoritmo ele funciona dentro de uma função, e essa função a gente vai chamar ela de busca binária, né? Então a gente já viu que para criar uma função no JavaScript a gente escreve function, dá um nome para a função que eu vou chamar de busca binária, sem acento, tudo junto. Às vezes essa função ela pode ter parâmetros e às vezes não tem. Nesse caso aqui, é importante que ela tenha parâmetros. O que é parâmetro? É uma espécie de rótulo que eu vou criar aqui,
que depois vai receber alguma coisa aqui dentro, né? As nossas informações lá no final do código, elas vão estar representadas por essas duas coisas aqui. Então, o que que a gente vai ter dentro aqui do parâmetro da busca binária? A gente precisa da nossa lista, que é da onde a gente vai fazer essa busca. Então, um desses parâmetros eu vou chamar de lista. E a gente precisa de um alvo. O que que vai ser o alvo aqui? O alvo vai ser o número que a gente quer achar na lista, que a gente estava dando exemplo lá do 122, né? Então, aqui a gente vai ter um alvo, beleza. Então, daqui a pouco a gente vai substituir essas coisas lá no final por uma lista que vai entrar aqui e um número alvo que vai entrar aqui, quando a gente chamar essa função lá para baixo. Para a gente fazer uma busca dentro de uma lista, é importante a gente saber qual que é o tamanho da lista. Se fosse uma lista de tamanho fixo, por exemplo, a lista tem 100 coisas dentro. Eu podia colocar já o tamanho dela aqui, que ela tivesse 100. Só que normalmente é muito difícil que você tenha uma lista fixa. Normalmente você vai fazer busca em listas que são dinâmicas, ou seja, cadastro de usuário. Você vai estar sempre cadastrando numa rede social, por exemplo, você vai estar sempre cadastrando usuário. Então você não pode fazer lista fixa, você tem que fazer algo que se adapte para o tamanho da lista. E eu tenho que saber o tamanho dessa lista aqui para a gente conseguir percorrer por ele. Então eu vou criar uma variável aqui chamada início, eu tenho que saber onde é o início e onde é o fim da lista. Esse início, ele vai receber valor 0. E também eu vou criar uma variável chamada fim para capturar o fim dessa lista. Como ela é uma lista que eu não sei o tamanho dela, se eu soubesse o fim dela, por exemplo, ela acaba no 100, eu já podia botar aqui. Mas como eu não sei onde ela vai acabar, eu preciso capturar isso com aquela propriedade do JavaScript que ele consegue saber o tamanho das coisas. A gente já viu isso em aulas passadas, que é o length. Isso daqui, ó, length. Então, lista.length. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que vai ser o tamanho da lista, seja lá que tamanho for. E aí a gente precisa saber qual que é o fim dessa lista. Como é que a gente vai saber o fim? A variável fim vai receber o fim da lista. Qual que é o fim da lista? O fim da lista é o tamanho da lista menos 1. Por que menos 1? Lembra que o length, ele captura o tamanho de alguma coisa, só que ele captura assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a nossa lista aqui, ela vai ser um vetor. E quando a gente está falando de vetor, a gente está falando de algo que não começa no índice 1. O primeiro lugar do vetor é índice 0. Então, o vetor está fazendo isso daqui. Então, o vetor, ele é 0, 1, 2, 3, 5 posições. E o length, ele é 1, 2, 3, 4, 5, também 5 posições. Para a gente alinhar o length no vetor, a gente faz isso daqui. Tamanho do length menos 1. Ou seja, 5 menos 1, 4. E aí, dessa forma, a gente alinha, né? Ou seja, a última posição desse vetor é o índice 4, que é o que ele está capturando agora aqui. Tamanho do length menos 1 dá 4, que é o índice 4, que é o último item do vetor. Então, dessa forma aqui, a gente está sabendo qual é o último item do vetor. Então, letFim vai receber lista.length. Esse daqui é o final do vetor. Beleza. Aí a gente precisa percorrer esse vetor, né? É a forma de percorrer, a gente usa a estrutura de repetição. Só que a gente precisa, de que forma ele vai percorrer? A gente tem que fazer aqui uma pequena comparação do início com o fim. Tipo assim, enquanto o início for menor ou igual ao fim, o que que acontece? Significa que você não chegou no fim, né? Então, enquanto o início, por exemplo, 1, não for menor ou igual o 5, vai acontecer alguma coisa. Então, ele só vai parar quando ele percorrer tudo. Então, while, né, que é um enquanto a variável sintaxe do while, né, assim.
Então aqui dentro a gente vai botar enquanto a variável início for menor ou igual à variável fim, o que que a gente vai fazer aqui dentro? Aqui a gente precisa, lembra que esse algoritmo de busca, da busca binária, ele vai cortar a lista no meio. Então a gente precisa encontrar esse meio, a gente precisa cortar essa lista no meio. E quando ele cortar no meio, a gente tem que saber aonde ele está, a gente tem que saber que meio é esse, né, que valor é esse que está ali no meio. Então a gente precisa armazenar isso dentro de alguma coisa, a gente vai armazenar dentro de uma variável. A gente vai chamar essa variável de variável meio, vai ser o meio da nossa lista. Essa variável ela vai receber, tem uma propriedade aqui no, no JavaScript, que ele captura, ele pega um número e ele garante que esse número não vai ser um número quebrado. Aqui a gente está querendo lidar com valores inteiros. Então eu vou botar uma propriedade aqui do JavaScript que chama math.floor. Então o que tiver aqui dentro desse math.floor, ele vai arredondar. Então se for 2,4, vira 2. Se for 1,2, vira 1. Porque ele vai arredondar para baixo para manter o número como inteiro. Então, o que que a gente vai fazer aqui no meio? Como é que a gente descobre o que é o meio de alguma coisa? Você pega o início, você pega o fim e você faz o quê? Você divide por 2. Então, se você tem 10 aqui, o início é 1, o final é 10, dividido por 2, ele vai parar ali no 5, né, que vai ser a metade. Ele vai ficar 5 para um lado, 5 para o outro. Então é o que a gente vai fazer aqui. Início mais o fim, né? Ele está somando os dois aqui, soma os dois, o início mais o fim, e você divide por 2. Botão, como é? Deixa eu ver se dá para. Minha barra aqui. Ah, tá. Só que você não pode fazer assim, porque tem algumas regrinhas aqui na programação, né? Se você fizer assim, ele faz a divisão primeiro. Não sei se vocês viram isso aí em operadores aritméticos lá em algoritmo. Se a gente deixar dessa forma, ele vai dividir primeiro e depois somar. Então a gente tem que separar isso daqui com parênteses, senão dá errado. Então, ó, um parêntese para início e fim e um parêntese para conta inteiro que vai estar dentro aqui do mathfloor, vírgula. Deixa eu ver se tem gente aqui na fila. Tá. Para quem chegou agora, o que que a gente está fazendo? A gente está vendo um algoritmo que vai fazer uma busca. Como é que ele vai fazer uma busca? Ele vai fazer uma busca dentro de uma lista. Então ele vai olhar uma lista, que lista? Um vetor de números, e a gente quer achar um número ali dentro. Para a gente achar esse número, a gente está partindo do princípio que essa lista é imensa, tá? O exemplo que eu vou dar aqui vai ser de uma lista pequena, para não ter que escrever uma lista de 1 milhão de itens, que não dá para botar aqui. Mas imagina que essa lista ela é para uma lista grande, mas o nosso exemplo vai ser uma lista pequena. Então, para esse algoritmo ser eficiente para achar um item dentro dessa lista, ele faz algo que é dividir a lista no meio e perceber se o número alvo, o nosso número alvo, que é o número que a gente quer achar, a gente quer ver se o que parou ali no meio é menor ou maior do que o alvo. Se for menor, se o nosso alvo for maior do que esse item, a gente ignora a lista do lado esquerdo, a metade do lado esquerdo, e passa a olhar só para o outro lado. Então, esse aqui é basicamente o resumo, né, de como a gente vai fazer essa busca, né? Então, corta no meio, vê se é maior ou menor. Se for menor do que o nosso alvo, se aquele número for menor do que o nosso alvo, significa que o nosso alvo está para o lado direito. Se ele for maior que o nosso alvo, significa que o nosso alvo está para o lado esquerdo.
Então, para o lado que você for, você exclui o outro lado, e assim você já dá conta de metade da lista. Para você ter ideia, uma uma lista de 1.000.000 de itens, você só precisa fazer isso daqui 20 vezes, aproximadamente 20 vezes para chegar no resultado. Então você vê e o computador faz 20, assim, é um número bem baixo de tentativa para o computador ir fazendo isso. Diferente, por exemplo, se você fosse fazer a busca item por item, você ia ter que analisar 1.000.000 de itens. Então, em vez de analisar 1.000.000 de itens, com essa forma aqui de ficar dividindo pelo meio, você analisa só 20 itens, para você ver como que ela é eficiente. Então, só recapitulando aqui para quem chegou depois, a gente criou uma função chamada busca binária, ela tem 2 parâmetros que daqui a pouco serão substituídos por alguma coisa. A gente vai jogar uma lista, na hora que a gente chamar essa função lá embaixo, aqui vai entrar uma lista dos números, que é a lista que a gente quer achar coisas lá dentro, e a gente vai definir um alvo. Qual que é o alvo? É o número que a gente quer achar ali de dentro. Então, a gente cria uma variável chamada início, deu o número 0 para ela, criamos uma variável chamada fim, e colocamos o fim. Isso aqui representa o fim, né, que é o tamanho da lista menos 1. O tamanho da lista menos 1 vai ser o último item do vetor. Beleza. Então, a gente criou um laço de repetição para conseguir percorrer nessa lista. Então, a gente está dizendo aqui que enquanto o início for menor que o fim, você vai ficar fazendo o que está aqui dentro, enquanto isso daqui for verdadeiro. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é dividir a lista no meio. Como é que a gente está dividindo a lista no meio? Você pega o início da lista, você soma com o fim e divide por 2. Então, você pega, por exemplo, o número 1, se for uma lista de 10, com 10, né? 1 mais 10 dá 11, divide por 2, e aí ele vai ficar ali na posição, bem na divisória, né? Desse resultado. Aqui não deu uma divisão. Por que tem que ser dessa forma? Porque aqui não deu uma divisão, como é que diz? Deu uma divisão com o resto, né? E aí ele consegue se posicionar e ficar dentro de um número, né? Por exemplo, se fosse assim, ó. Aí ele pode ficar, esse aqui pode ser nosso alvo, por exemplo, né? E aí vamos dizer que nosso alvo não, o número que está ali na metade. E aí vamos dizer que o nosso alvo, a gente quer descobrir aqui o número 9. Aí você vai fazer uma comparação. O número do meio aqui, que está apontando aqui, ele é menor ou maior que o 9? Ele é menor. Então, se ele é menor que o 9, para cá ele não está. Aí a gente exclui isso daqui e começa a pesquisar só aqui. Aí você faz de novo. E aí o meio cai aqui, mais ou menos. 8. O nosso número alvo é menor ou maior que 8? Maior. Então, para cá ele não está. Aí você exclui aqui. Você vai fazendo isso até você cair aqui no 9. E aí acaba. Então, continuando aqui. Beleza, fizemos aqui esse código para ele achar o meio, né? Início mais fim dividido por 2. Agora, aqui dentro, a gente vai criar um if, que é um if para saber se aonde está dividindo é o número que a gente quer ou não. Como é que a gente vai fazer isso? If é estrutura de condição. Se a lista, a posição da lista chamada meio, a gente tem aqui o meio, né? A posição do meio, que foi onde ele caiu ali para dividir. Se a posição do meio, de qual vetor? Do vetor lista, que daqui a pouco vai entrar aqui dentro da lista. Se o meio ele for estritamente igual ao nosso alvo, o que é estritamente igual aqui no JavaScript? O JavaScript tem umas coisas aqui meio... O parêntese não fecha aqui, inclusive. O JavaScript tem umas coisas aqui um pouco diferentes de outras linguagens. O que é esses 3 iguais aqui? Isso aqui no JavaScript é a atribuição, que foi o que a gente fez aqui. Ou seja, variável fim recebe isso aqui. Isso aqui no JavaScript é igual. Então, esse é igual a esse. Isso daqui no JavaScript é estritamente igual. O que é estritamente igual? Você tem que ser igual tanto no valor
quanto no tipo de dado. Então, se eu faço isso daqui, esse é igual a esse? Sim, porque os dois são 1. Só que esse não é estritamente igual a esse. Por quê? Porque os dois são 1, só que esse daqui é 1 do tipo numérico, e isso daqui não é um número, né? Quando a gente bota aspas aqui, a gente está falando que é uma string. Então, isso daqui é um texto e isso daqui é um número. Então, isso daqui não é estritamente igual. Então, se a gente fosse testar isso daqui, ia dar errado, porque isso daqui não é estritamente igual. Por que que a gente está querendo perguntar se o item do meio aqui da lista é estritamente igual ao alvo? Porque ele só quer se certificar de que onde ele caiu ali é um número. A gente está lidando com números, ele quer saber se é um número. Então, ele só vai ter a certeza se é um número se ele testar o tipo do dado. Então, ele quer saber se o meio é igual ao nosso alvo. A gente ainda não sabe qual é o nosso alvo, só lá no final do código que a gente vai definir qual é o nosso alvo. Lembra que essa função, ela é uma receita. Ela é como se fosse instruções. Você primeiro cria o conjunto de instruções, depois você recebe os dados que vão seguir essas instruções. Então, a gente ainda não sabe qual é o nosso alvo, mas a gente sabe que ele vai testar se o valor do meio é igual ao alvo. Então, se a lista, o meio da lista for igual ao alvo, eu vou retornar, aqui já encerra, se for igual, aqui já encerra o algoritmo. Ele vai retornar o quê? Eu posso botar uma mensagem aqui. Vou botar uma mensagem aqui. Achei o número. Vou botar. Não, acho que aqui não dá problema. É porque tem linguagem que no C fica meio bugado quando bota acento. Achei o número no índice. Aí bem aqui eu coloco o índice. Achei o número no índice e aí eu boto variável meio, ou seja, se esse daqui fosse igual a esse, já é o que a gente estava procurando. Se for igual ao alvo, né, já é o que a gente está procurando. Então aqui já se encerrava o algoritmo. Ele ia mostrar para a gente. Mas pode ser que nessa primeira dividida você não dê a sorte de ser o nosso alvo. Então ele dividiu ali, não é nosso alvo. Então a gente tem que continuar aqui fazendo outra coisa. Então o que a gente pode botar aqui? A gente pode botar um se para fazer aquela questão da divisória, né? Então if se a lista, se o meio da lista, partir de novo no meio lá, se o meio da lista for menor que o alvo, deixa eu ver se está certa a chave aqui. Tá. Beleza. Se o meio da lista for menor que o nosso alvo, o que a gente faz? A gente tem que pegar esse meio e jogar ele para algum lado, apontar para algum lado para excluir a outra metade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o valor do início. Então, se a lista do meio for menor que o nosso alvo, deixa eu fazer um desenho aqui para ficar mais fácil de entender, depois eu apago. Mas isso daqui não é para ser código, tá? Eu vou de novo fazer igual aqui. Porque essa questão, tudo que envolve estrutura de repetição, isso daqui vai virar um loop que vai testar várias vezes, pode dar um pouco de bug. Então, por isso que eu tô tentando ir devagar. Então, aqui a gente tem o nosso, né? Beleza. A gente ainda não sabe qual é o nosso alvo. Mas se o meio daqui, se esse daqui for menor que o nosso alvo, a gente vai fazer o início receber, assim, ó, o início, variável início. Lembra que o início é esse daqui, né? O nosso início aqui é o número 1, por enquanto. Se o 6 for menor que o nosso alvo,
a gente vai ter que fazer o início mudar. O início não vai mais poder ser esse daqui. Olha o que vai acontecer. Início vai receber o meio mais 1. Por que mais 1? Ou seja, o que é o meio mais 1? Esse aqui é o meio, mais 1 é 7. Então, se o 7 passar a ser o início, o que ele está dizendo aqui? O início ele está virando o meio mais 1. Então, o meio aqui é 6, meio mais 1, ele pula uma casa. Ele vira o 7. Esse aqui passa a ser o início. Se esse aqui passa a ser o início, o que ele vai fazer quando ele voltar ao loop, o que ele vai fazer? Ele vai fazer início mais fim dividido por 2, e aí ele não vai mais somar 1 com 10. Ele vai somar 7 com 10, ele vai lidar só com isso daqui. Então, no nosso exemplo teórico, que eu falei da divisão, é exatamente isso daqui, ó. Ele vai lidar só com isso daqui, porque o 7 passou a ser o início. E aí o que acontece? Isso tudo aqui, né, a gente descartou. Esse aqui passou a ser o início, ele vai somar com esse. E aí o resultado vai dividir por 2, e aí vai passar a ser um desses aqui, por exemplo, o meio. Então é isso que está acontecendo aqui, né? Se o meio for menor que o alvo, o início vai passar a ser o meio mais 1. Ele pula uma casa lá para o lado direito. Se não, ou seja, do contrário, né? Se não, ou seja, else, o fim vai ser o meio menos 1. Então vamos ver o outro lado. Vamos ver o outro lado. Aqui está no meio. Esse daqui é o se não, né? Se for menor, ele vai pular para cá, ele vai passar a ser o 7. Se não, ele pula para cá, que é menos 1, né? O fim passa a ser meio menos 1. Meio menos 1. E ele passa a ser o 5. Então, a partir do momento que o 5 é o fim, passou a ser, o que vai acontecer? O 1 continua sendo o início, o 5 passou a ser o fim, e aí ele automaticamente descarta isso daqui, aí a gente vai lidar com a metade da esquerda. Então é isso aqui que ele está fazendo. E aí, lidando com a metade da esquerda, ele vai fazer de novo. Vai voltar ao loop, né? Vai voltar a somar início. Lembra que isso daqui está dentro de um while, né? Está dentro da estrutura de repetição. É por isso que vai repetir. Vai repetir enquanto o início for menor que o fim. Tá vendo aqui? Então ele vai fazer de novo, né? 1 mais 5 dividido por 2. Aí ele vai pegar aqui, ele vai ver se é menor, se é maior. Se for menor que o alvo, ele vai jogar para o lado direito e vai descartar isso aqui. Se for maior, ele joga para o lado esquerdo, passa a ser esse daqui e descarta esse daqui. Aí ele vai fazendo isso até espremer e ele acabar caindo ali no nosso número alvo. Então, esse daqui é como fica esse laço de repetição. Existe a possibilidade de você estar fazendo uma busca de algo que não está na lista. Então, se a lista vai de 1 a 300, você está tentando buscar o número 301. Na programação, a gente precisa ter uma resposta para esses cenários assim que acontecem alguma coisa estranha que a gente não espera. Então, eu vou acabar aqui na última linha, fora da função. Se não acontecer isso daí da função, é para ele retornar essa mensagem aqui. Número não encontrado. Então, se não acontecer aquilo ali, é porque o número ele não tem lá dentro. E aí ele vê como número não encontrado. Aí o que sobra aqui? O que falta fazer? A gente já criou a nossa receita. O que a gente for inserir daqui a pouco ali embaixo vai seguir essa receita. Vai seguir essa solução para se resolver. Então, a gente precisa chamar essa função, mas a gente precisa também da lista, né? A gente precisa da lista e a gente precisa do alvo. Então, a gente vai criar uma lista aqui. Eu vou criar uma lista, eu podia usar let e criar a lista, só que por um motivo aqui de boa prática na programação, a gente vai criar uma lista de
que ela não vai ter alteração. Então, no JavaScript ela é uma constante, const. Então, lista. E a gente vai botar aqui um vetor da lista ordenada. Eu vou botar aqui os números aleatórios. 120. Vou deixar essa lista aqui como se fosse essa. Então temos a lista aqui, né? Ela vai de 10 a 120. E agora a gente precisa chamar essa função. Como é que se chama uma função? Como a gente está exibindo, a gente vai exibir aqui embaixo no console, é para aparecer aqui. Eu vou imprimir ela com o código do console, né? Console. E aqui dentro eu vou chamar a função. Qual é o nome da função? Busca binária. Então eu vou imprimir a busca binária. Ele dá a sugestão para a gente aqui, busca binária. Aqui dentro da busca binária, como ela tem dois parâmetros, né? Ela tem o parâmetro lista e o parâmetro alvo. Aí aqui dentro eu vou ter que setar de que lista eu estou falando e que alvo que eu quero. Então é agora que o que a gente digitar aqui, ele vai meio que como se ele substituísse esses rótulos que a gente deu aqui, né? De lista e de alvo. Então a minha lista eu já criei e ela já tem nome. Lista ordenada. Então eu escrevo aqui, lista ordenada. E o segundo parâmetro é nosso alvo. Aí o alvo, ele pode ser qualquer um aqui, né? A gente está só testando. Então ele pode ser, vou fazer o nosso alvo ser 90. Ponto e vírgula aqui no final. Se tiver tudo certo, a gente vai dar play aqui e ele vai dizer para a gente onde está, né? Ele vai escrever esse texto aqui quando ele achar, né? Achei o número no índice e aí ele vai dar o índice. Vou testar aqui. Que houve? Tem uma coisa errada, deixa eu entender aqui. Hum. Eu vou fazer de outra forma, eu acho que na aula passada eu mostrei isso também, eu vou fazer isso daqui como template string, que eu acho que dessa forma aqui não funciona. Aí eu vou explicar para quem nunca pegou essa explicação aqui. Não, não era este. Ainda tem alguma coisa errada, deixa eu revisar aqui. Busca binária, lista, alvo. Devo ter esquecido de fechar alguma coisa. 0. Let, fim, lista, length, menos 1. While, início, menor, igual, fim. Abre chave. Pior que ele não tá acusando nenhum erro, que coisa estranha. If lista, meio.
Coisa estranha, parece que tá tudo certo. Conste lista ordenada igual. Era para ele imprimir aqui. Deixa eu comparar aqui com o meu código. Só um minuto. Enquanto isso, se alguém tiver uma dúvida do que eu falei, né? Porque eu sei que foi muita coisa, não sei se eu dei a pausa necessária. Eu acho que eu achei aqui o problema. Coisa estranha, eu achei que eu tinha fechado todas as chaves. Eu acho que eu esqueci, faltou uma chave aqui fechar. Hum. Tá vendo que a função ela abre aqui, ó. Essa chave abre aqui. E aí, hã, uma essa daqui abre aqui, essa chave do while tá fechando aqui. Essa chave desse if abre aqui, fecha aqui, essa daqui abre aqui, fecha aqui, essa abre aqui, fecha aqui. E aí, precisa fechar uma última aqui. Tanto que o código estava até apagado aqui, é como se isso aqui estivesse fora do escopo aqui. Então, faltou fechar a última chave aqui, que é a chave da função. Aí o código acendeu aqui. Agora acho que vai dar certo. Deixa eu ver se tá dando para ver a tela. Nossa, ainda tá dando um erro aqui, deixa eu ver. Agora no Node, ou eu fechei no lugar errado? Por que que deu problema no meu Node, como se eu não tivesse instalado o Node? Hum, a não ser que eu tenha posicionado o retorno errado, deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver de novo aqui. Nossa, mas o código tá idêntico.
Eu vou abrir para vocês aqui o meu código base, vai que vários olhos conseguem enxergar melhor o que está acontecendo aqui. Aqui tem o algoritmo lado a lado. Hã, caramba, sem querer eu abri aqui. A única coisa que eu mudei do algoritmo foi que eu troquei um pouco a base do aqui tem menos números, deixa eu ver se tem a ver com isso. Mas não faz sentido. Não, não tem a ver com isto. Mostrei. Esse código tá nossa, o código tá praticamente idêntico. Mas o resultado que é para ele dar, eu vou corrigir esse código e eu vou adicionar no documento do jeito que ele tá aqui. Mas ele tá idêntico, isso que eu não tô entendendo. Só aqui que o texto tá diferente, mas tanto faz, né? É só string aqui, não era para dar problema. Aqui, o return. A posição de chave, né? Que coisa. Tem alguma chave sobrando aqui, é o que ele tá falando, né? Mas tá praticamente idêntico. É, não sei que problema que tá dando, não. Mas o resultado é para ser o seguinte: tá aqui a lista. Eu só troquei, né? O que era. Eu aumentei a lista. E aí, quando a gente dá play, ele escreve o que tá aqui, ó. Achei o resultado no índice 3. Que número que tava aqui? 40. E aí, aqui, ó. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. A tela não tá aparecendo mais? Nossa, pensei que vocês estavam vendo a tela, desculpe. Nossa, deu um bug aqui no. Vou já mandar o link, tá, do material. Caramba. Deu um bug aqui no. Ah, tá. Achei que vocês estavam vendo a tela, mas o resultado é para ser esse daqui, ó. Dei play aqui. Aí ele fala aqui, ó. Achei no índice 3 a busca, né? Coloquei aqui que o meu alvo era número 40. A nossa lista é essa daqui. E ele achou 40 no índice 3. Índice 1, índice 2, índice 3. Não, 0, 1, 2, 3, né? Começa no 0. Então ele achou aqui no índice 3 o que a gente estava buscando, que é o 40. Então quando ele percebe, o que que ele escreve? Ele escreve achei no índice, e aí ele executa essa linha aqui e depois para. O que eu estava vendo aqui, que vocês não estavam olhando, né?
É que eu estava comparando os códigos, eu tenho o algoritmo aqui e está praticamente igual, olha o código aqui. Só muda o texto aqui, eu só mudei o texto. E eu botei a base um pouco maior aqui. E mesmo assim, nesse daqui não está funcionando. Muito estranho. Vou colocar no chat o link do material. 4 slides e um documento de links úteis. Então, só para resumir aqui, vamos só recapitular, porque eu achei que vocês estavam olhando a tela, né? Criamos uma função, fizemos aqui variável início e fim para dar conta do tamanho inteiro da lista. Criamos um laço de repetição que ele está testando aqui. Enquanto o início for menor ou igual ao fim, ele vai continuar buscando o resultado. Se ele cortar a lista no meio e esse número do meio for igual ao meu alvo, que é 40, ele já para e já dá essa mensagem aqui para a gente. Já encerra o algoritmo, porque ele achou o meu número alvo que eu queria buscar lá dentro. Se ele cortou no meio aqui e ele não... Se ele dividiu a lista e ele não achou, o que ele vai fazer? Ele vai testar de novo um if e o else aqui, né? Então, se o meio for menor que o alvo, a gente joga esse meio para o lado de lá e ignora a metade da esquerda. E vai fazendo de novo as divisões. Se ele for do contrário, né? Ou seja, se ele for maior, você joga ele para o lado esquerdo, ignora toda a metade do lado direito e depois vai dividindo só o lado esquerdo. Se não tiver o nosso número dentre esses números, a gente diz que não foi encontrado, né? Então retorna não encontrado. Quando a gente executar, chamar a função aqui na última linha, a gente vai chamar a função, né? Console.log, aqui a gente escreve o nome da função. E aí, como a gente escreve o nome da função, a gente tem que definir 2 parâmetros dentro da função. A gente tem que dizer qual que é a lista, essas duas aqui, né? Lista e alvo. Então, eu vou dizer qual que é a lista. No caso, é essa lista aqui, né? Ela está dentro, eu podia jogar isso daqui, aqui dentro? Poderia. Mas se eu fizesse isso, eu tô tratando de uma lista fixa. Como a gente está trabalhando com uma lista que ela pode ser inserido coisas novas aqui dentro, então é interessante que a gente puxe pela variável. Então, independente do que eu tiver aqui dentro, posso adicionar mais coisa, ele vai puxar pela variável. E aí, ok. Depois da lista, o segundo parâmetro aqui separado por vírgula é o nosso alvo. E o nosso alvo é o que a gente quer achar na lista, número 40. E aí, quando essa função é acionada, ela vai fazer tudo isso daqui. E vai retornar essa mensagem aqui quando ele achar o que ele está procurando. Achei no índice 3. Então, é isso daqui o nosso algoritmo de busca. Pode falar, Luan. Coloquei o link, tá? Só para me tirar uma dúvida, esse algoritmo ele é feito somente com Java, né? Eu não entendi, tá meio eco. Tá com eco? Ele é o quê? Eu Que você... estou perguntando se esse algoritmo ele é feito somente com Java Ah, ou entendi. utiliza outra ferramenta também. Não, quando a gente está tratando de algoritmo, significa que a gente está fazendo um código para resolver algum problema. Nesse caso aqui, resolver um problema de busca. Então, algoritmos, eles são formas de resolver o problema. Você pode fazer isso aqui até com fluxograma, né? Desenhando um fluxograma. Então, você pode fazer tanto aqui em JavaScript, como qualquer outra linguagem mais moderna, que eu digo, né? Não sei, aquelas muito antigas, assim, eu não vou lembrar, acho que é meio difícil. Mas essas mais modernas, né? Java, JavaScript, C Sharp, Golang, etc. Todas essas aí você vai conseguir reproduzir. Só o que vai mudar é porque existem coisas de sintaxe, né? Ou seja, de forma de escrever. A forma de escrever vai mudar e tem algumas coisas que não tem em outras linguagens. Por exemplo, no Python, a forma de você se certificar que o resultado disso daqui vai ser um número inteiro, pode ser que lá seja diferente. Aqui no JavaScript a gente puxou essa propriedade mat.floor,
para se certificar do que o resultado disso aqui vai ser arredondado para um número inteiro. Pode ser que no Python seja diferente a forma como se faz isso. Pode ser que no Python tenha alguma forma melhor ou diferente para a gente saber qual é o tamanho de alguma coisa. No JavaScript é ponto length. Esse código aqui, ponto length. Em outra linguagem vai ser um pouquinho diferente. Mas assim, a base, a ideia de criar isso daqui para fazer essa busca, ela vai ser praticamente igual em todas as linguagens que você queira se especializar, né? Daqui para frente. Então você vai estudar a linguagem e Ah, se sim, você tiver entendi. que lidar com esse Obrigado. tipo de problema, você já sabe a ideia. Se for muitos dados, você vai usar a busca binária. Se for poucos dados, você vai usar a busca sequencial. Então, busca binária vai dividindo, a sequencial ela faz uma varredura completa. E aí vale tanto para os outros algoritmos de organização, né? Se for poucas informações, você organiza com insertion sort. Se for muitas informações, você pode organizar com merge sort ou organizar com quick sort. É só uma questão de você aprender como faz naquela linguagem. Mas você já sabe a base que serve para quando é muitos dados, vai dividindo, né? É esse lema, dividir para conquistar. Se for poucos dados, dá para fazer uma busca de ponta a ponta, que a velocidade do computador dá conta de fazer isso com poucos dados. Então, a nossa disciplina, ela se encerra aqui, né? O final dela é sobre busca. E a gente fez aqui um algoritmo básico de busca. E aí, resta a prova de vocês, né? A Josi disse para eu dizer para vocês que a prova vai ser do dia 3 ao dia 10, parece. 3. 3 ao dia 10. Então, semana que vem já libera, né? E o conteúdo da prova é o que vocês veem lá nas aulas, um pouco do que a gente viu aqui e coisas que tem no livro, mas normalmente ele não pede coisas muito complexas. Por exemplo, lá no EAD tem uma parte lá que chama isso aqui, ó, Radix Sort e Bubble Sort. Esses dois algoritmos aí, o Radix Sort e o Bubble Sort, eles são algoritmos complementares, mas eles não são muito eficientes como aqueles que a gente estudou aqui. Então, esse tipo de coisa aí eu não vou fazer, eu não vou colocar na prova, que inclusive sou eu que faço a prova. Então, isso daqui eu não vou colocar porque eu acho um pouco de perda de tempo de parar para estudar isso aqui. É legal você saber como curiosidade para os seus estudos, para sua bagagem de estudante, mas assim, para se aprofundar em Radix Sort, Bubble Sort, eu acho um pouco de perda de tempo. Então é isso, pessoal. Vou me despedindo de vocês. Obrigado por quem assistiu a aula. Bom descanso para todo mundo, tá? E até a próxima, se a gente for se ver em outra disciplina. Obrigado, professor. Boa noite.